Continuação da Bíblia Freestyle, parte do versículo do capítulo 26. Tendo terminado esse blá 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 todo, ainda disse a galera: "Estão ligados que daqui 2 dias é a Páscoa, né? Pois eu vou ser morto nesses dias." E já se reuniram os principais pastores da época para planejar como pretendem matarem Jesus. Estavam ligados que durante a festa não ia rolar, porque o povo poderia perceber a mutreta. Enquanto Jesus estava na casa de um sujeito muito doente chamado Simão, uma mulher doida lá chegou por trás e derramou um creme de pentear no cabelo dele. O bagulho era cheiroso e caro com força. Seus seguidores de bocudos que eram já criticaram a mulher, dizendo que rolava mais ter vendido aquele troço e dado um dinheiro para os pobres. E esse foi o embrião do Bolsa Família. Só que Jesus, percebendo a cara feia dos caras, já acabou com a festa. O que vocês estão reclamando, cambada? Deixa ela, vocês vão ter pobre para poder ajudar a vida inteira. Mas eu tô aqui só mais um tempo. O que ela tá fazendo é um grande favor. Tá me preparando para bater as botas. Um dos 12 seguidores, chamado Judas Iscariotes, foi procurar os líderes religiosos para descobrir quanto que ele poderia ganhar de propina para entregar Jesus. Os safados ofereceram uns 30 mil reais, suficientes para Judas comprar um carro popular com ar-condicionado e direção hidráulica na época. Os outros seguidores de Jesus, estando ligados que estava chegando os dias de comemoração que rolam antes da Páscoa, perguntaram onde que eles iam organizar o rango. Jesus mandou os caras irem até a cidade e procurar um certo sujeito, e quando o encontrassem era para dizer a ele que o mestre tinha pedido um lugar emprestado para fazer as celebrações, porque estava chegando no fim a carreira dele. E assim como Jesus havia dito, aconteceu. Acharam o lugar e prepararam todo o rango e bebidas. Festa duro. No final da tarde estavam todos rangando na mesa quando Jesus solta a notícia bombástica: "Galera, um de vocês é um X9. Aí todo mundo começou a ficar perturbado e perguntavam: "Putz, Jesus, sou eu? Não é possível que eu sou um traidor tão bom que nem eu mesmo estou sabendo." Aí Jesus disse que o cagueta era quem punha a mão no prato junto com ele e dizia: "Eu vou vazar dessa para uma melhor, mas coitado do safado que vai me trair. Melhor teria sido para ele nem ter nascido." E aí Judas já sentiu a pressão e perguntou se era ele. Jesus respondeu: "Você que está dizendo, Dom." No meio do rango, Jesus pegou um pão e partiu em pedaços com as mãos, dando um pouco para cada um deles. Dizia que aquele pão representava o seu corpo e que era para comerem. Depois encheu uma caneca de vinho bem servida e deu um gole para cada um, dizendo que aquilo representava o seu sangue que seria derramado e que era para eles beberem. E dizia: "Estou fazendo doação de sangue para resolver os problemas de muitos. Vocês não vão beber deste vinho novamente até o dia que estivermos juntos no reino do meu Pai." Aí cantaram uma música. Não havia mistério de louvor e adoração nesta época. E foram para o Monte das Oliveiras, provavelmente filar mais umas azeitonas. E Jesus já avistou que os seus seguidores iam tudo ficar desesperados naquela mesma noite ainda, porque a situação ia ficar feia. Mas Pedro, o bonzão, disse que Jesus nem precisava se preocupar porque ele estava junto para o que der e vier. Jesus já jogou a real, dizendo: "Ô Pedro, baixa a bola. Você vai ser o primeiro a abundar feio nessa noite. Antes do despertador
tocar 3 vezes na função soneca. Na verdade era o galo, mas quem usa o galo para acordar hoje em dia, hein? E Pedro dizia que não ia abandonar Jesus nem a pau. Jesus foi para um lugar chamado Getsemane e colocou a galera descansando enquanto foi orar num canto. Levou só Pedro e os filhos de Zebedeu. Lá começou a ficar realmente triste, sentindo a pressão de estar bem perto do fim que sabia que havia de ter. E disse: galera, o estresse está brabo. Fiquem comigo aqui, pelo amor de Deus. E pondo a cara no chão, orava: paizão, se for possível, me tira dessa enrascada, mas que sua vontade aconteça. O Senhor é que manda. E quando virou de costas, pegou os 3 que foram junto dormindo e deu um peteleco nos caras, dizendo: ô cambada, vocês não aguentam nem uma hora acordados? Se fosse o UFC, vocês ficariam a noite toda para ver o Anderson Silva lutar, né? Tomem um Red Bull, fiquem espertos e orem, porque o espírito de vocês está pronto, mas não podem fraquejar por causa de suas limitações carnais. E orando de novo, repetia: pai, já saquei que não tem outro jeito, vou ter que encarar essa fria. Que seja como o Senhor deseja, porque é para isso que eu tô aqui. E novamente pegou os caras dormindo, deu-lhes outra bronca e orou uma terceira vez, confirmando as mesmas coisas que havia dito antes. Aí libertou os caras para dormirem, avisando que era bom descansarem, porque estava na hora de começar a parte ruim da história. Depois de um tempo, acordou todo mundo e chamou a galera toda, porque o circo estava armado. Então chegou Judas, na maior cara de pau do mundo, e deu um beijo no rosto de Jesus, dizendo: opa, e aí, mestre, beleza? Jesus então retrucou: amigo, tá falando sério que é assim que você veio fazer o serviço? Nisso já chegaram os guardas e prenderam Jesus. Um dos seguidores de Jesus já catou a espada e foi pro ataque, cortando a orelha de um soldado. Aí Jesus deu uma bronca no cara e disse: guarda essa espada aí, ô mané. Quem com ferro com ferro será ferrado. Tá achando que tô indefeso? Se eu quisesse, oraria agora e o Pai mandaria trocentos anjos fortemente armados com fuzis AR-15 e outras armas de grande calibre. Não iria sobrar nem nada e nem ninguém. Eu vim para cumprir o que os escritos antigos já diziam. Relaxa que tá tudo certo. E virando para a multidão que estava lá para o prender, disse: vocês vêm armados para me prender? Por acaso eu sou um assaltante de banco? Todos os dias eu estava sentado no templo ensinando. Podiam ter me prendido lá. Tô. Oh. Podiam ter me prendido lá. Essas coisas todas aconteceram para confirmar o que os profetas tinham dito que ia acontecer mesmo. E os seguidores de Jesus bundaram e saíram correndo para evitar serem presos também. Levaram então Jesus na sede religiosa, adiante do líder daquela palhaçada toda. Seu nome era Caifás. Pedro foi junto disfarçado de 007 para não ser preso. Entrou e sentou no meio dos guardas discretamente. Os religiosos todos começaram a procurar quem topasse inventar um monte de mentiras a respeito de Jesus, mas ninguém estava com coragem de fazer isso. Por fim apareceram 2 pessoas que queriam testemunhar. Disseram que ele havia dito que poderia destruir o templo e construí-lo em 3 dias. O que é verdade, mas não perceberam que Jesus não estava falando do templo mesmo, mas de seu próprio corpo. O líder dos religiosos então perguntou por que Jesus não se defendia das acusações, mas ele nem deu moral. Entrou mudo e saiu calado dessa parada toda. Aí Caifás apelou e disse que exigia em nome de Deus que ele
confirmasse se é mesmo o Filho de Deus. Então Jesus finalmente respondeu: é bem isso aí mesmo que você está dizendo. E já vou avisando que em breve não vão me ver sentado à direita, que em breve vão me ver sentado à direita de Deus sobre as nuvens. O líder dos religiosos então deu um piti bravo, enquanto o acusava de ter blasfemado, e concluiu que não precisava nem de testemunhas mais, pois eles mesmos tinham ouvido Jesus falar aquelas coisas sinistras. Os outros religiosos, safados a paga-pau do líder, confirmaram tudo e disseram que Jesus deveria ser morto por causa do que havia dito. Aí começou a baixaria total, começaram a cuspir nele, o espancavam bastante, enquanto batiam, zombavam na maior cara de pau, dizendo: profetiza aí, o Cristo, quem foi que te bateu? Pedro continuava sentado do lado de fora, mocado no meio dos peões, até que chegou uma empregada doméstica e disse: ei, você estava andando com Jesus, não é, né? Também, né? E Pedro mentiu, dizendo que não sabia nem do que ela estava falando. Alguns minutos depois, outra empregada doméstica ouviu e disse a mesma coisa, e ele repetiu a história de que nem conhecia Jesus. Por fim, a galera toda começou a desconfiar e disseram: ah, maluco, teu jeito de falar dá a entender que você é um deles sim. E para escapar de ser pego, Pedro começou a xingar e a jurar. Puta que pariu, viu? Puta que pariu, viu? Quantas vezes eu vou ter que falar? Fica aí. Quantas vezes vou ter que falar que eu juro que não conheço esse homem? E naquela hora o celular tocou, o despertador. Tá, eu sei que não foi o celular, foi o galo. E Pedro lembrou do que Jesus havia dito sobre ele o negar. Por fim, acabou saindo dali completamente arrasado com a cagada que havia feito. Capítulo 27. Na manhã do dia seguinte, todos os líderes religiosos das denominações mais influentes estavam lá para unir forças, tentando pressionar para que Jesus fosse morto. O amarraram então e o levaram para o governador, um sujeito chamado Pilatos. Judas, percebendo a merda que havia feito, procurou os religiosos para devolver o dinheiro que havia recebido. E lamentava dizendo: putz, gente, ferrei com Jesus, bora destrocar esse negócio. Eu devolvo o dinheiro e vocês soltam ele, vai. Os religiosos responderam: o problema é seu, palhaço. Combinado não é caro. Nunca é caro, né? Combinado nunca é caro. Judas ficou tão bodado que jogou a grana para cima dos caras e foi se matar. Os religiosos, quando souberam do que rolou, aproveitaram a grana para comprar um terreno na periferia para enterrar os estrangeiros e indigentes. Tudo isso aconteceu igual o profeta Jeremias havia previsto no passado. Chegando Jesus para ser interrogado por Pilatos, já foi confrontado. Então você é o rei dos judeus, seu fanfarrão. E Jesus respondeu: você que está falando. E nem perdia tempo desmentindo as acusações dos religiosos, a ponto de Pilatos ficar intrigado e lhe perguntar por que não se defendia. Na época da Páscoa era comum que algum dos presos recebesse perdão de sua pena. Pilatos, que não era bobo nem nada, pensou então em soltar Jesus, pois percebeu que não tinha razões concretas para o matar como queriam os religiosos. Então perguntou ao povo se concordavam com isso. O povo, pressionado pelos religiosos, gritavam dizendo que não. Queriam que soltasse o pilantra, que era bem conhecido na comunidade como Barrabás. Mulher de Pilatos, depois de uma noite inteira sonhando com a história de Jesus, avisou seu marido para que não se metesse nessa furada, pois estava se sentindo incomodada. Pilatos ficou perturbado com isso e tentou de todas as maneiras contornar a situação, mas acabou cedendo à pressão dos religiosos e dizia que não queria ser responsável por aquilo tudo, mas o povo gritava que as consequências da morte desse Jesus caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Dói no coração, né? E tem gente que ainda acredita nesse papo furado de que a voz do povo é a voz de Deus. Então Pilatos mandou soltar Barrabás e Jesus foi enviado para ser crucificado.
Pena que na época só era usada para os piores bandidos, pois, além de ser humilhante, envolvia uma dor insuportável. No caminho para a crucificação, vendo que Jesus já estava bem debilitado pelo quanto havia apanhado, fizeram um sujeito chamado Simão carregar sua cruz. Até que chegaram no lugar chamado Gólgota, ofereceram então uma bebida bem zoada para tentar aliviar um pouco a dor, mas ele se recusou a beber. Foi então que o preso na cruz com pregos, e tiraram par ou ímpar para ver quem iria ficar com as suas roupas. Sentaram então para assistir àquela palhaçada toda e fizeram também uma plaquinha que foi colocada no alto de sua cruz, escrito: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus". De cada lado de Jesus havia outros 2 homens que também foram crucificados porque eram ladrões. Os que passavam para assistir aquilo tudo zombavam dele e gritavam: "Você não é o Cristo? Desce da cruz então. Se salva sozinho para a gente ver". Os religiosos também zombavam: "Salvou tanta gente e agora não consegue se salvar". De repente, tudo começou a ficar escuro de maneira normal para aquele horário. Perto das 6 da tarde, Jesus gritou: "Deus, por que você me abandonou?". E os que ouviram disso acharam que ele estava falando de Elias. Um dos caras deu vinagre para ele beber, mas os outros falaram para deixá-lo quieto, para verem se Elias vinha mesmo ajudá-lo. Com outro grito sinistro, Jesus entregou a sua vida de vez. No Facebook foi vista a sua última postagem: "Partiu, morte, crucificação, volta em 3 dias". Naquela hora houve um terremoto fortíssimo e a cortina do templo que separava o lugar onde os homens não podiam entrar por causa da presença de Deus se rasgou de cima para baixo, mostrando que havia acabado esse lance, separação entre o lugar santo e o resto do mundo. Túmulos também foram abertos com o terremoto e alguns mortos que estavam homens verdadeiramente santos ressuscitaram. A galera se borrou toda quando começou a ver esses caras andando pela cidade. Mas não era The Walking Dead, os caras estavam vivos mesmo. O guarda que vigiava Jesus junto com os religiosos, vendo tudo o que aconteceu, se mijavam e diziam: "Cara, matamos o Filho de Deus". As mulheres que acompanham Jesus durante suas peregrinações assistiam tudo de perto, inclusive a mãe de Jesus. Um seguidor de Jesus que é rico, chamado José, que veio de Arimateia, pediu para Pilatos libertar o corpo para fazer o enterro. Tendo recebido autorização, prepararam então o funeral, enrolaram seu corpo no lençol fino e limpo e o colocaram num túmulo novinho que havia sido feito numa pedra. As mulheres estavam desoladas e ficaram ali na porta do túmulo por um bom tempo. Os religiosos, se lembrando que Jesus havia dito que iria ressuscitar depois de 3 dias, colocaram então guardas à porta da caverna para evitar que alguém roubasse o corpo e saísse dizendo que ele tinha mesmo revivido. Daquele dia em diante, os guardas fecharam o túmulo bem fechadinho e instalaram uma guarita 24 horas com câmeras de segurança e uma cancela na porta. Capítulo 28. Na virada de sábado para domingo, Maria Madalena e outra Maria foram lá para visitar o túmulo. Tinha acabado de acontecer um grande terremoto, pois um anjo de Deus havia descido do céu e tirado a pedra que tampava a porta. A aparência do anjo era sinistra, era brilhante como relâmpago, suas roupas eram brancas como se tivessem sido lavadas com duplação celestial. Os guardas que estavam na porta levaram um susto tão grande que desmaiaram de terror. Mas o anjo explicou para as mulheres que não precisavam ter medo dele, pois sabia que elas tinham vindo procurar Jesus. Também avisou que perderam a viagem, pois ele havia ressuscitado conforme havia prometido. Correndo para dentro do túmulo, viram que realmente ele não estava lá mais. Seguindo instruções do anjo, foram correndo avisar os outros do que estava rolando e também levou o recado de que era para irem para Galiléia, pois Jesus encontraria com eles lá. No caminho que iam correndo para avisar os outros, trombaram em Jesus, e ele, sempre amável, foi recebido com abraços, e as mulheres pulavam nos pés dele, o adorando de verdade. Jesus dizia: "Relaxa, gente, sou eu mesmo. Agora corram e avisem os outros que eu espero eles lá na Galiléia". Quando passou o cangaço, os guardas correram e avisaram os religiosos tudo o que havia acontecido.
Ao perceberem a merda que aquilo tudo ia virar, subornaram os guardas com muito dinheiro para eles ficarem na miúda e fingirem que não sabia de nada. Se cagaram de medo de Pilatos, ficando sabendo de tudo. De Pilatos ficar sabendo de tudo. Os 11 discípulos foram então para Galiléia, conforme as instruções recebidas. Chegando lá, deram de cara com Jesus. E ainda tinham os que coçavam os olhos e duvidavam do que estavam presenciando. Tentaram entender como poderiam estar bêbados se nem tinham bebido naquele dia. Jesus então conversou com a galera. Gente, agora quem manda aqui sou eu. Todo poder no céu e na terra está na minha mão. E eu estou enviando vocês para irem por todos os lugares, ensinando para as pessoas aquilo que eu lhes ensinei. E batizando todo o povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem as coisas importantes que eu ensinei a vocês esse tempo todo. E não se esqueçam que estamos juntos e misturados até que o fim chegue. E concluiu dizendo que tudo aconteça conforme eu tinha dito. Se você acompanhou todo o Evangelho de Mateus, e isso tem colaborado de alguma forma com o seu entendimento a respeito das Escrituras, peço que envie um e-mail para o contato tal, arroba, por aí vai. Então aqui eu acabo no 28.